Você pode estar pagando caro por lead se você está anunciando da forma errada, se você está anunciando com uma geolocalização muito ampla em cidades muito amplas, São Paulo, Rio de Janeiro, você pode estar competindo com Coca-Cola, você pode estar competindo com o Mercado Livre e aí gigantes do mercado. E como a gente está falando de leilão, você vai entrar no leilão junto com esse time aí e pode estar pagando muito mais caro do que o que você precisa pagar. Existe uma mina de ouro que a maioria dos anunciantes ignora, que é o quarteirão do seu cliente. E com a atualização do Andrômeda, isso dentro de controle de público ficou muito mais preciso e eu quero passar na prática com vocês todos esses pontos. Se você ainda não me conhece, meu nome é Frederico Bittencourt, eu sou um dos sócios e donos da agência Invento Comunicação. A gente está nesse mercado de marketing digital há mais de 15 anos, a gente começou lá em 2008, eu trabalho com isso desde 2006, abri a agência em 2008 e desde então, todos os dias eu estou em cima das ferramentas. Peguei o Facebook Ads desde o início e quero trazer para vocês toda essa experiência aqui no canal. Lá no meu Instagram, que é @FredIsfer, eu publico uma série de outros conteúdos mais práticos, mais rápidos, então se você não me segue por lá, já faz isso também e vamos entender um pouco mais sobre essa estratégia de hiperlocal e uma forma da gente fugir aí do Oceano Vermelho, onde a gente tem muitos concorrentes querendo uma fatia do espaço. Pessoal, com a atualização do Meta, do Andrômeda, a gente tem algumas situações aqui dentro da nossa conta de anúncios que eu quero explicar para vocês. E o que eu quero passar para vocês agora é uma estratégia para dominação de bairro. A gente vai fazer isso para dominar o bairro que a gente está anunciando. A gente vai fazer isso para que a gente consiga tornar o nosso cliente ou o nosso negócio uma celebridade naquela região, naquele local. Aqui na conta de anúncio, a gente tem a parte de conjunto e antigamente, há muito pouco tempo atrás, inclusive, quando a gente vinha aqui em controle de público, a gente tinha e ainda tem essa opção aqui de localização, ok? O que acontece aqui, pessoal? Com a atualização do Andrômeda, o Andrômeda está forçando, né, o anunciante a trabalhar bastante com público aberto, né, e com opções de anúncio que vão fazer com que pelos anúncios a gente segmente o nosso público-alvo, né? Eu tenho um vídeo que fala sobre isso, sobre como trabalhar com Andrômeda, tá? Eu vou deixar inclusive aqui na descrição e no card acima esse vídeo. Se você ainda não entende como trabalhar com Andrômeda, dá uma olhadinha nesse vídeo, porque no Andrômeda o anúncio é rei. Dentro dessa estratégia de dominação de barra, inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre anúncio com vocês para tornar isso ainda mais forte e ainda mais preciso, tá? Então fica até o final do vídeo que eu vou explicar para vocês como, inclusive, vocês podem fazer essa dominação de barra com os anúncios. Mas o principal ponto aqui é essa parte aqui, ó, controle de público. Aqui, o que o próprio Meta tá querendo dizer pra gente? Aqui eu tenho controle. Então tudo que eu colocar aqui em controle de público, o Meta, ele vai obedecer, ele tem que obedecer. Então se eu colocar aqui algo definido em controle de público, o Meta, ele vai seguir à risca aquilo que eu tô colocando aqui. Isso não era tão respeitado assim há poucos meses atrás, antes do Andrômeda vir, tá? A Meta, inclusive, em comunicado oficial, colocou que ela aperfeiçoou todos esses controles de público aqui e é uma promessa do Andrômeda, inclusive, de respeitar muito essa parte de localização. Por isso que agora, mais do que nunca, estratégias de domínio de bairros, se tornar uma celebridade aqui no nosso bairro é muito importante para anunciantes locais e para quem quer uma área, uma região bem específica. Mas se você definir isso aqui da forma errada, também vai ficar genérico e não funciona. Eu li toda a documentação dessa nova atualização aqui do Meta e o próprio Meta recomenda fazer da forma como eu vou passar aqui para vocês. Se você está curtindo aqui o vídeo, já senta o dedo no like, compartilha esse vídeo com quem pode ter interesse, isso para nós é muito importante, motiva a gente a continuar produzindo ainda mais conteúdo e se o botãozinho de hypar aparecer, já dá um hype, porque aí é muito top, a gente solta foguete aqui quando a gente vê um hype ali no vídeo. Então dá essa força pro canal e vamos embora, vamos continuar aqui com o conteúdo. Voltando aqui, pessoal, para essa situação, como eu expliquei para vocês, falando agora da definição aqui de local, ok? Você tem que fazer isso da forma certa. Aqui em localização, você vem aqui em editar, tá? E aqui você vai colocar aqui em pesquisar localizações. E o que você vai fazer agora, ok? Você vai chegar aqui com o mouse, né? Você vai poder navegar aqui com o mouse e aproximando da onde você quer estar, ok? E você não vai mais pesquisar o local aqui, pesquisar nome de rua, pesquisar bairro, CEP, enfim, tá? O que o Meta diz pra gente? O Meta diz pra gente que ele está trabalhando muito bem com adição de pino. Isso é algo que está na documentação oficial deles para hiperlocalização. Mas Fred,
Tá todo mundo dizendo que hipersegmentar público agora na era de Andrômeda não vai funcionar bem, não é legal, é melhor a gente não fazer hipersegmentação de público. Pessoal, eu não estou falando de hipersegmentação de interesse. O Andrômeda não está trabalhando muito bem quando a gente cria vários públicos e vai mudando aqui os interesses desses públicos que a gente está trabalhando, tá? Isso aqui, de fato, é uma promessa do Andrômeda de que não está funcionando muito bem. Aqui eu estou falando de controle de público, que é possível e permitido e foi aperfeiçoado pelo Andrômeda, ok? E em controle de público, eu estou falando de hipersegmentação de local, para você fazer a estratégia de domínio de bairro, que foi comunicado oficialmente pelo Meta, que está funcionando muito melhor do que o que funcionava antes, tá? Então, essa é a estratégia que eu quero trazer para vocês. E aí, falando de Andrômeda, eu vou dar algumas dicas, inclusive em relação a anúncio, para que você crie esse conjunto de anúncio com essa hiperlocalização adicionada. Na parte de interesse aqui, como você vai estar com uma localização muito pequena definida, você não precisa colocar muitos interesses, tá? Inclusive o Meta diz aqui sim que não adianta você ficar colocando um monte de interesse aqui que não vai funcionar, ok? Então aqui você vai poder deixar mais aberto, tá? Mas o teu local vai estar fechado e o teu anúncio vai estar conversando com esse público aqui, que é o que eu vou ensinar para vocês, tá? Então, voltando aqui, eu vou para um local muito perto da onde eu estou, ok? Então, digamos que eu tenho um negócio que fica localizado exatamente aqui nessa região da cidade de Curitiba, tá? Aqui na parte do centro cívico, centro histórico, eu venho aqui e entendo que o meu negócio está nessa esquina aqui. Aí eu venho aqui nesta opção de adicionar pino. Quando eu clico ali, ele já vai abrir o pino aqui para mim, tá? E aí eu posiciono o pino aqui, ó, tá? E aperto. Quando eu aperto, ele vai soltar essa opção aqui para mim, mas vejam que ele ficou muito grande, tá? Olha, ele pegou ali e colocou mais 16 quilômetros ao redor daquele pino. Então, isso aqui não é hiperlocalização. O que eu aconselho a gente fazer quando a gente está hiperlocalizando? Eu aconselho a gente deixar 2 quilômetros no máximo. E olha que legal, ele já pegou aquela região ali e trouxe 1 quilômetro ao redor dela. E isso, nessa era de Andrômeda, está funcionando super bem, muito melhor do que antes. Então, a promessa do Meta é entregar o meu anúncio para as pessoas que estão circulando ao redor aqui dessa região. Se eu quiser selecionar outras regiões, eu posso ir adicionando pino. E se eu quiser, eu posso aumentar um pouquinho esse raio aqui para 2 quilômetros talvez, e aí ele vai ficar um pouco maior. Fred, eu preciso colocar esses 2 quilômetros porque são importantes para mim, só que eu pego mais essa parte aqui, ó. Esses bairros aqui que ele tá pegando não são tão interessantes para mim. Eu não queria pegar esta região aqui. Eu queria pegar apenas esta região aqui. E agora eu tenho um segredo que eu quero passar para vocês. Pessoal, antes de mais nada, eu quero trazer uma dica aqui que é o sistema de multilogin. Se você está subindo campanha ali no Meta, eu fiz um vídeo inclusive falando sobre o suporte do Meta, sobre o bloqueio de conta que está acontecendo ultimamente, várias contas bloqueadas sem motivo nenhum, ok? Então, hoje em dia, não é nem mais questão de você estar subindo produto black, produto white, produto mais sensível ou qualquer coisa do tipo. Hoje em dia é uma questão de contingência mesmo, de segurança. Você não pode mais subir campanha aqui no Meta se você não estiver utilizando o multilogin, ok? Eu aqui na Invent utilizo há muitos anos o sistema da Dolphin, que é com certeza absoluta a maior empresa de multilogin aí do mundo. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link para você utilizar o multilogin da Dolphin. E o que é melhor, ele é 100% gratuito se você utilizar 10 perfis nele. Se você configurar 10 perfis nele, você não vai pagar nada. A partir do 11º perfil, se você for utilizar mais de 10, você entra num plano pago, mas aqui eu vou deixar um código onde você consegue ter 20% de desconto se você precisar entrar nesse plano pago. Voltando aqui para aquela situação, pessoal, tem algo aqui que muitas pessoas não sabem utilizar, não conhecem, não utilizam, que é o seguinte. Nós vamos voltar a adicionar um pino, tá? Então vamos adicionar um pino aqui. Lembrando que eu não quero essa região aqui, ó. Então eu venho aqui e adiciono um pino aqui, ok? Vejam que ele colocou ali uma região gigantesca de novo. Mas eu quero diminuir essa região. Então eu venho aqui e diminuo. Tá? Vou diminuir ali mais um pouco, diminuir para 9, ainda ficou grande, vou colocar 1 para ver se ele pega ali. Ele ainda não está pegando. Vocês já vão entender o que eu quero fazer. Ó. Vou colocar mais um, ele pegou um pouquinho, e vou colocar mais um para ver se ele invade ali aquela... Ó, perfeito. Lembra que eu falei para vocês que eu não queria essa região aqui? Então, o que eu posso fazer? Eu coloquei esse pino aqui, incluí essa região, mas aí eu venho aqui nele, coloco uns 3 pontinhos aqui, ó, e coloco excluir localização.
E olha que legal, pessoal. A promessa do meta agora é que quando você faz uma exclusão, ela sobrepõe a inclusão. O que eu quero dizer com isso? Que a exclusão ela é prioridade. Então, se eu estou dizendo para o meta que eu quero esta região aqui e que eu quero excluir esta região aqui e que esta parte aqui ela fica excluída, o meta ele vai dar prioridade para a exclusão. Ele vai entender que neste momento aqui em que eu tenho essa interseção, né, que as coisas cruzam aqui um raio com o outro, esta parte aqui é uma exclusão. Tanto é que ele fica mais vermelhinho aqui, se você for ver, tá? E aí a promessa do meta é que ele só vai apresentar o anúncio aqui, ó. Com essa estratégia definida, a gente trabalhar com dominação de bairro é muito top. Você pode transformar a tua empresa ou até mesmo teu cliente numa celebridade do bairro. Se você não entende muito dessa parte de Meta Ads, eu vou deixar um curso aqui para você no final do vídeo, do básico ao avançado, para que você saiba tudo de Meta Ads numa playlist 100% gratuita. Você não precisa deixar nome, não precisa deixar e-mail, é só ficar até o final do vídeo aqui que eu vou deixar essa playlist para você. Agora eu quero trazer para vocês aquela situação que eu falei sobre os anúncios, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão dos anúncios, mas já convido você a se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque todas as semanas a gente tem esse nível de conteúdo, que é um conteúdo com nível curso pago, mas 100% grátis, ok? Então já faça a sua inscrição para não perder nenhum conteúdo. Vamos falar um pouquinho sobre os anúncios, tá? Então, aqui dentro dessa situação, eu agora já tenho isso a meu favor, né? Já tenho esta região aqui definida por mim. O que a gente pode fazer aqui agora para melhorar ainda mais essa nossa estratégia de dominação de bairro? Os nossos anúncios, eles precisam ser diferentes, né? A gente não pode mais variar um pouquinho só um anúncio do outro. A gente tem que ter ali 3, 5 anúncios e cada anúncio precisa ter ângulos diferentes, precisa ter ganchos diferentes. Mas qual que é a dica aqui quando a gente fala de Andrômeda, quando a gente vai produzir esses anúncios, né? Além de você ter uma variedade de ângulos, de ganchos, os anúncios distinguirem nesse sentido, quando a gente está fazendo uma estratégia de dominação de bairro e a gente quer ser celebridade ali no bairro, a gente pode falar no anúncio, se for um vídeo, se for um anúncio de texto, enfim, daquele local que nós estamos. Alô, você que está aqui nos Jardins, em São Paulo, a gente está com uma promoção, enfim, né? Então você trouxe ali no vídeo, você trouxe ali no criativo o bairro dos Jardins, se é o bairro que você quer dominar ali na tua estratégia de dominação de bairro. Algo muito legal para você fazer também é você, se fizer um vídeo ou até mesmo se você construir um post estático em carrossel, isso funciona muito bem. É você mostrar a região onde você está. Então, se você está fazendo um vídeo ali de um bairro específico, tenta filmar ali a região onde você está, porque as pessoas que estão naquela região ali, elas vão reconhecer aquele local pela imagem do vídeo, pela imagem da foto, pelo carrossel. Então, se você começar a juntar tudo isso, se você juntar essa estratégia aqui de pino, que agora no Andrômeda há essa promessa de que está super preciso, com esses anúncios, com ganchos diferentes, ângulos diferentes, deixando aqui essa parte de público advantage um pouco mais aberta, trabalhando com 4, 5 criativos ali, que são distintos em mensagem, né, entre eles, e trazendo toda essa situação aqui de mostrar o bairro, de falar do bairro, de falar daquela região, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir resultados muito expressivos para a estratégia de negócio local, para hipersegmentação de local, dentro dessas situações aqui que eu passei para você. Deixa o like aqui no vídeo, esmaga o botão de hype se ele aparecer aí para você e se inscreve aqui no canal para não perder nenhum tipo de conteúdo. Lembrando que eu prometi para você um curso de Meta Ads do básico ao avançado 100% gratuito. Eu tô deixando na playlist aqui do lado, lembrando que todas as semanas eu tô aqui com conteúdo novo. Eu agradeço você e espero no próximo conteúdo. Grande abraço!